Olá, meus queridos amigos de boa. Bom, hoje nós iremos fazer aqui um vídeo falando sobre o final do anime Gotobu no Hanayomi, ou The Quintessential Quintuplets, ou para os mais íntimos, o anime das 5 irmãs gêmeas burras, jumentas, ou Neandertais. Enfim, esse vídeo aqui, ele vai ser falando sobre o que eu acho do final. Eu vou mostrar alguns trechos de alguns canais. Esse vídeo aqui era para ele ter saído antes, só que ele tá saindo agora, mas enfim. Se você se interessou pelo tema desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos começar o vídeo, né, meu nobre? Antes de começar a falar sobre o final do anime, eu preciso falar aqui sobre a história. Porém, eu já tenho um trecho de um outro vídeo que eu fiz falando sobre a história desse anime aqui. Porque lembra que eu falei que esse vídeo aqui ia ter trecho de outros canais? Então, dentre esses canais tá o meu. Então fiquem com o meu trecho aí falando sobre a história do anime. Agora eu vou comentar um pouco sobre a história do anime, mas vai ser um resumo bem longo, tá? Enfim, vamos começar. O protagonista Futaro Uesugi, no passado ele acabou conhecendo uma garota e eles acabaram fazendo uma amizade. Só que eles acabaram tendo que se separar. Porém, antes disso, eles acabam fazendo uma promessa que era basicamente estudar bastante para ambas as famílias saírem das condições financeiras que estavam bem precoces mesmo. As condições financeiras não estavam boas para ambas as famílias, então eles tinham que estudar bastante para achar um emprego bom e tirar as famílias da pobreza. Só que mal sabia tanto o Futaro quanto a menina que no futuro eles iam se reencontrar, só que de uma forma bem diferente. O Futaro ele estuda bastante e ele acaba conseguindo um emprego de professor particular. Só que ele não sabia que ele ia dar aula tanto para amiga de infância dele que ele fez a promessa, quanto para mais 4 meninas que são irmãs gêmeas dela. E essas 5 só tem diferença no cabelo e nos acessórios que elas usam, porque só muda a cor de cabelo e o estilo do corte de cabelo. Fora isso não muda mais nada. O objetivo dele é fazer com que todas passem de ano, porque senão o pai das meninas vai fazer ele ser demitido. Só que tem um problema, as 5 são burras e não fazem questão de estudar. E só abre um parênteses aqui, elas não têm mãe porque a mãe delas acabou morrendo. Lembrando que a menina que o Futaro fez a promessa no passado e que tá dando aula pra ela é a Yotsuba. E enquanto ela vai fazendo os estudos com o Futaro, ela percebe que ela não tá cumprindo a promessa que ela fez com ele. Ela não tá tirando notas muito boas, ela acaba dormindo no meio das aulas ou acaba perdendo o foco muito fácil. Mas isso vai se corrigindo mais pra frente do anime. E falando em mais pra frente do anime, todas começam a gostar dele, menos a Itsuki. As 5 garotas são a Ichika, a Nino, a Miko, a Yotsuba e a Itsuki. A Ichika não usa nenhum acessório na cabeça. A Nino usa 4 lacinhos que tem a cor de asas de borboleta. A Miko usa um fone, só que não é na cabeça, no caso é no pescoço. A Yotsuba usa uma tiara em formato de caule de uma laranja. E a Itsuki usa estrelinhas em volta da cabeça. Bom, eu agradeço muito ao meu eu do passado, porque, tipo assim, eu fiquei com preguiça um pouco de contar a história do anime, mas enfim. Lembra que eu falei que eu ia mostrar trechos de alguns canais? Pois é, mais de um trecho. Enquanto um deles foi contando a história, o outro vai ser sobre contando o final. E depois que passar esse trecho desse canal que tá passando na tela, eu vou comentar sobre o que eu acho desse final desse anime. Mas enfim, fique com o trecho aí. O arco final de Gotobu seria o festival escolar, onde o Futaro promete que iria escolher entre as garotas qual delas ele ficaria. O que por si só é uma ideia estúpida desde a teoria até a prática, mas visto que elas nunca foram um poço de inteligência, a gente releva. No meio desse festival, o Futaro acaba passando alguns momentos com cada uma delas, e vemos um desenvolvimento grande de cada uma delas, incluindo a Yotsuba, que foi uma das mais impressionantes. Yotsuba passa o festival inteiro trabalhando feito uma doida, correndo de um lado pro outro sem descansar, e no final acaba sendo hospitalizada por culpa do desgaste. E depois de se recuperar, temos um flashback dela, mostrando ela conhecendo o Futaro 5 anos atrás, e um pouco do que ela passou antes de ir para aquele colégio. Por fim, temos uma cena rápida de Yotsuba encontrando o Futaro dormindo nas escadas, onde ela beija ele e foge.
Depois disso temos uma cena da Yotsuba decidindo desistir do Futaro. Essa cena é triste por ela estar desistindo dos seus sentimentos, mas dá um sinal de evolução da personagem. Ela quer deixar o passado para trás e seguir em frente, uma mensagem boa que já foi usada antes no desenvolvimento da Nino e até do Futaro. 過去は忘れて今を受け入れるべき。風太郎くんは気にしてないの？まあ、昔のことより大切なのは今だろう。 Porém, aí temos a noite da decisão, onde as garotas ficariam em uma sala sozinhas, esperando o Futaro, e a sala que ele escolhesse seria a que teria a garota que ele escolheu. Como eu disse, uma ideia idiota desde a teoria até a prática. Pois, mesmo ele sabendo quem estava em cada sala, que baita ideia imbecil obrigar ele a escolher baseado em qual sala ele entrou. Tipo, não parece ter um desenvolvimento romântico ou algo do tipo. Tá mais para como se elas ficassem em uma vitrine e perguntassem qual delas você prefere. Ignorando essa parte, vamos lá. Futaro acaba escolhendo Yotsuba, que a essa altura já tinha ido embora e voltado apenas porque ela esqueceu o celular, e por isso encontrou o Futaro na sala, mas ainda assim ela o rejeita, e passam vários capítulos com as garotas revoltadas com Yotsuba por não ficar com o Futaro, o que é bem plausível. Mas ela não é obrigada a gostar do Futaro. Concordo? Mas pensa assim, todas elas querem ficar com o Futaro, incluindo a Yotsuba. Mas aí, quando ele escolhe uma delas, a escolhida decide ficar frescando, porque não é que ela não gosta dele, mas sim ela só não queria ficar com ele por motivos de só Deus sabe, enquanto as outras que não iriam perder a chance precisam ficar chupando o dedo porque ele escolheu a outra, e elas querem respeitar a escolha dele. É tipo você participar de um sorteio para ganhar um PS5 junto de uma porrada de gente doida pelo prêmio, e o infeliz que ganha diz: não quero, obrigado. A diferença é que o prêmio não iria acabar indo para outra pessoa. Enfim, depois de uma porrada de capítulos com os dois juntos, temos a comprovação de que as outras ainda estavam apaixonadas pelo Futaro, e a obra ainda zomba com o casal tendo o diálogo da Nino dizendo que eles nem parecem um casal por estarem agindo como sempre. Depois temos o casamento e por fim a lua de mel, onde a infeliz me inventa de chamar as irmãs dela, que são apaixonadas pelo maridão, para irem junto. Eu sinceramente não sei se isso é excesso de confiança ou burrice. Enfim, agora que eu já mostrei os trechos de ambos os canais, agora eu vou falar sobre o que eu acho desse final. Bom, pela thumbnail já dá pra ver que eu acho esse final horrível. Porque ao invés do protagonista se casar com aquela que todo mundo queria, nossa queridíssima Miko, alguns estavam torcendo pra Ichika ou pra Nino, mas não. A boa parte estava torcendo pra Miko. Mas enfim, ao invés de ser ela, não. Foi a pior de todas, a, tipo assim, que menos demonstrava interesse nele, a que os fãs, tipo assim, menos ligavam, e a que os fãs mais odeiam. Garota essa que é a Yotsuba. E detalhe, parando pra pensar, a menina da foto, daquela foto lá que o Futaro lhe guardava, podia ser qualquer uma das 5. E o autor basicamente, ele falou basicamente o seguinte: a mina que tá na foto vai ser a mina que o cara vai se casar. O autor falou basicamente isso, porque de fato seria isso, mano. Tipo, se a mina da foto fosse a Ichika, seria com a Ichika que ele ia casar. Se fosse a Itsuki, seria a Itsuki. Se fosse a Miko, seria a Miko. Se fosse a Nino, seria a Nino. Enfim, por aí vai. Ou seja, resumindo muito bem, o final de Gotobun no Hanayomi é horrível, é péssimo, é um lixo. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curte para mais vídeos assim, falando sobre finais de alguns certos animes. Enfim, como eu disse no começo, esse vídeo aqui ele deveria ter saído muito antes, porém ele tá saindo agora. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, é isso, valeu e eu fui! Rosto familiar, impossível de